Pode? Show. Pode. Vai, Gonçalves. Ai, cuzão. Ah, garoto. Boa. Valeu, Cris. Obrigado. Bom demais Deixa eu só ver se tá começar com certo aqui. cerveja. Só. Alminha. Vamos organizar a ordem aqui. Só Show. Alminha. pra aparecer aqui, ó. Laranjinha. Aqui. APA. Ó, Inter. Magic. Médica aqui? Show. Inter. Magic aqui. Agora acho que... Agora deu certo. Agora ficou show. Boa. Não é a ordem cronológica, né? Mas é a ordem de drinkability. Tá. Tá gravando já? Boa. Vamos começar então. Bora? E aí? Bora? Beleza? Eu sou o Pedro. Eu sou um dos cofundadores da Ocos Pocos. Sou responsável pelo marketing aqui. E eu sou o Vinícius. A gente se conheceu em 2012 no curso de cerveja caseira. O que você faz aqui na E eu sou responsável pela criação dos líquidos. Um deles estão aqui. E também sou responsável pela parte fabril. Então eu toco toda a parte de gestão da fábrica e criação dos líquidos. Boa. Ele faz os líquidos, eu faço a personalidade deles, a cara deles, o tom de voz da Ocos Pocos, os rótulos, etc. Então ele faz isso daqui, eu faço o que está aqui atrás. É, ele é o óculos e eu sou o Pocos. Já fizeram essa piada uma vez. Já fizeram É várias. horrível. É boa. Beleza. Por que a gente está fazendo esse podcast aqui, essas filmagens? A gente passou o quê? A gente vai fazer 10 anos agora de Ocos Pocos, né? Agora em setembro de 2024. E eu passei esses 10 anos falando que a gente não ia mostrar nossa cara, porque não é importante, nossa cara não é importante, tipo, o que é importante é o que a gente faz, as cervejas que são o ponto principal aqui, sabe, da cervejaria. A gente não queria que virasse alguma coisa ligada às pessoas que estão por trás. Mas a gente ouvia durante muito tempo isso, de que as pessoas queriam ouvir nossa história, queriam ouvir nosso ponto de vista e tal. E aí a gente acabou cedendo, né? E a gente não quer aparecer, a gente não quer muito mostrar a cara, então eu fiquei meio que batendo nessa tecla durante 10 anos. E aí agora que a gente quer começar a falar, a ideia é, a gente não vai chegar e falar, beleza, agora a gente quer mostrar a cara porque é importante, então outras pessoas mostrem a cara. Eu acho que é importante a gente estar aqui falando em primeira pessoa. Acho que começar falando mesmo, né? Porque eu acho que o que a gente nunca quis fazer foi personificar a marca, né? Acho que humanizar, sim, faz sentido. Acho que a gente está abrindo a porta aí de começar a mostrar quem está por trás da Ocos Pocos, né? Isso. Tanta gente fazendo isso acontecendo que não seria justo se fossem só duas caras. Então a gente está querendo... Primeiro a gente começa mostrando a cara aqui, fazendo sacrifícios. Abre a porteira. E aí depois você vai conhecendo todo mundo. Mas beleza. Prazer. E aí? Como que a gente começou isso tudo, né? Vamos falar rapidinho sobre isso, que acho que é legal. Muita gente pergunta, assim, e todo mundo que entra na Ocos Pocos, a gente junta em turmas e conta mais ou menos isso que a gente está falando para vocês, o onboarding de todo mundo que trabalha, de todos os magos que trabalham na Ocos Pocos, né? E a gente começa falando o seguinte, cara, o que é a Ocos Pocos, como a gente começou, como a Ocos Pocos foi crescendo e se desenvolvendo e como que a gente descobriu quem a gente era, não só pessoalmente, mas depois. O que a Ocos Pocos é? A gente foi descobrindo ao longo do tempo enquanto a gente ia criando e vivendo ela, né? Então, depois de alguns anos, a gente olhou para trás e falou, beleza, quais são os nãos que a gente diz, os sims, quais são os sacrifícios que a gente toma aqui no dia a dia. E aí isso disse pra gente os nossos valores, o que a gente está disposto a sacrificar, se sacrificar por, né? Quais são as dores que a gente está disposto a passar, quais são os nossos objetivos e tal. Então a gente passa tudo isso, fala a história do porquê que a gente começou e como a gente começou e vai falando por aí, né? Passando um pouco até por que a gente largou o que a gente fazia antes para colocar 100% da nossa energia nesse business, né? Nessa cervejaria. Mas assim, a gente está com as cervejas aqui e elas estão esquentando, né? Então vamos começar a falar sobre Não elas. seria justo com elas. Começa aí fazendo a harmonização aí pra gente. Harmonização não, a degustação pra gente. Começa com a Alma lá na esquerda, que é mais levinho. É isso. A Alma, de fato, é a nossa cerveja. Tá. Como vai começar a degustação? Tem quantas horas de bateria aí de filme aí? Tá, vamos descobrir. Então, eu ia começar falando da Alma, só que acho que dá pra uma segurada, porque, cara, acenderam um prensadão aí, então, né? Só um pouquinho. Acho que 2 minutos.
Não, Vamos lá, agora, então. agora é a hora. Bora. Vai. Começando então sobre a Alma. A Alma a gente fez para ser uma cerveja com bastante drinkability, né? Bem fácil de beber. A ideia foi criar uma cerveja que seja, ao mesmo tempo, leve, mas macia, né? Que tenha bastante personalidade, só que a gente consiga beber em grande quantidade, né? Então foi uma cerveja levinha, a gente usa... Ela tem duas características principais, né? Ela usa o Barbe Rouge, que é um lúpulo francês, que traz muita personalidade no aroma, muita personalidade na boca também, um pouquinho de amargor, e a gente usa bastante aveia, por isso que a gente chama ela de Oat Lager. E essa aveia na composição, ela traz uma maciez na boca mesmo, né? Uma formação de espuma mais cremosa. Então ela é uma cerveja bem límpida, né? Uma cerveja que é filtrada, tem aparência bem clarinha. Então, assim, apesar dessa leveza dela, o lúpulo e a aveia trazem bastante personalidade. A gente quer fazer cervejas, a gente queria fazer a cerveja sendo bem leve, bem fácil de beber, que você não cansasse o paladar depois de alguns copos, mas a gente nunca vai chegar muito perto de fazer uma cerveja que seja sem graça, entre aspas. Então tem que ter uma personalidade nela e tem que ter algum ponto que faça com que ela seja, assim, melhor, assim, que ela tenha alguma característica que chame atenção ali. E não só que chame atenção superficialmente, que seja melhor do que uma cerveja normal, entre aspas. E aí o que a gente colocou foi a aveia, justamente para dar essa maciez, essa cremosidade, porque quando a gente pega um chopp num bar, uma das características que a gente mais valoriza é a temperatura, né, e a cremosidade. Então um chopp muito cremoso é um chopp bom, assim, falando muito simplesmente, assim. Né? E aí foi isso que a gente queria chamar nessa cerveja. A nossa cerveja é mais perto de uma Pilsen, né? mais comum, digamos assim, mais tradicional. Mas é isso, acho que tanto a aveia quanto o Barbe Rouge trazem essa personalidade para ela, que diferencia. É uma cerveja bem leve, bem cremosa e facílima de beber, mas ainda com essa personalidade do lúpulo da aveia. Isso. E o rótulo é o rótulo mais minimalista que a gente já fez, bem brancão, bem tranquilo, com um personagem só, que é a Alminha. E ele se destaca muito em comparação com os outros nossos, né? Porque os outros, dá pra ver aqui atrás, são bem coloridões, e esse era pra mostrar que é simples, a gente pega só a essência de uma cerveja boa, só a alma dela mesmo, tá? Por isso o nome também. O que você sentiu nela aí? Fala aí, rapidinho, antes da gente mudar de assunto. Cara, tá muito fresca. E é muito legal isso, acho que essa diferença do chopp mesmo, é difícil a gente conseguir manter esse frescor na garrafa, né? Obviamente depois da pasteurização, a idade também, o chopp tá sempre mais fresco. Mas eu não consigo pegar essa vivência mesmo do lúpulo na garrafa, assim, é raro. Quando eu pego, eu fico muito feliz. Bom, né? Significa que a pasteurização foi perfeitinha, assim. Acho que é uma da dificuldade técnica mesmo de conseguir manter a experiência do frescor, né, do chopp na garrafa. Falando super rápido, a gente vai entrar nisso ainda, mas aproveitar que você puxou isso, de pasteurização, chopp, etc. Resumindo muito, melhor forma de se beber cerveja, a melhor cerveja é uma que você vai na fábrica e bebe na fábrica. Você pega lá do tanque, onde ela foi feita, e prova lá. Isso é equivalente a uma comida feita na hora ali. Você vai no restaurante, o cara faz pra você, e é o mais fresco possível, tá? A partir daí, se você pegar aquele chopp, quando você faz cerveja, ela é chopp no começo, né? E aí você pega aquele chopp do tanque, põe num barril e traz aqui direto pro bar, vai ser o mais fresco possível também fora da fábrica, né? Então ela vem pra cá, a gente traz ela refrigerada, ela chega aqui, fica refrigerada o tempo todo, então ela não perde quase nada de frescor. Então é como se fosse um delivery, acabou de fazer e te entrega nas melhores condições possíveis, tá? Grande parte, inclusive, do meu trabalho na fábrica, né, é garantir que todos os processos sejam feitos da forma certa, né, para ter essa manutenção de qualidade do produto. Então o que o Pedro está falando de conseguir entregar essa experiência, esse frescor mesmo, tem que garantir que todos os processos, desde o momento do início lá da abraçagem, passando pela fermentação, maturação, até o momento que a gente invasa e chega aqui, com toda a parte logística, seja feito sem nenhum ruído, né? Que tenha essa manutenção de qualidade e frescor. Em geral, o melhor lugar para beber cerveja é na fábrica. Segundo melhor lugar é em chopp, em bares próximos da fábrica. Principalmente aqui. Em terceiro aqui, na nossa casa, né? No bar da Oxbox. Em terceiro lugar, a cerveja pasteurizada. Tipo, quando você pega o chopp e pasteuriza, você está transformando ele em cerveja, né? O que ele é? É só o chopp que você esquenta um pouquinho para matar o fermento, para estabilizar ele. E aí ele fica mais durável. Ele perde um pouquinho de frescor, mas ele fica com aquele gosto o tempo todo. Ele
não perde frescor mais com o tempo, tão rápido, né? Estou simplificando aqui. É uma troca, né? Assim, você perde esse frescor, essa vivacidade, mas ao mesmo tempo você ganha tempo de prateleira, né? A gente chama de shelf life. Então tem certos produtos que, para a gente conseguir atingir mais consumidores, a gente precisa ter essa transformação. Para poder estar numa prateleira de supermercado, por exemplo, tem que fazer isso, senão duraria muito pouco, seria inviável fazer uma cervejaria assim. E o que eu ia falar? Eu esqueci agora o que eu ia falar. Eu ia falar do pasteurização. Se vocês quiserem, vocês podem passar, tá? Pode passar, super, A gente Nada. borra vocês ali, qualquer coisa assim. A gente edita depois. Mas ninguém vai ver, mas 5 pessoas vão ver isso aqui, tá tranquilo. Pasteurização. Quer matar? Algumas você quer. Algumas cervejas nossas, algumas cervejas em geral, elas perdem mais com a pasteurização. Em geral, são cervejas que têm um aroma mais frescozinho, assim, tipo, por exemplo, as lupuladas, a gente gosta muito do aroma delas. Então a gente coloca alguns lúpulos em momentos diferentes da fabricação da cerveja para ter um aroma bem fresquinho. É que nem você pegar, tipo, um manjericão, por exemplo, terminou um prato, você coloca um manjericãozinho ali em cima, fica aquele cheiro bem fresco. Se você pegar um manjericão e colocar tipo na fervura do molho de tomate, por exemplo, ele vai ter um gosto também, vai ter um cheiro ali, mas não vai ter aquele cheiro aberto tão frescão, sabe? É bom também, mas é outra proposta, tá? As nossas cervejas lupuladas, a gente gosta muito desse cheiro bem aberto, bem fresco. Então, na pasteurização, ele se perde um pouquinho. Então, a diferença de pasteurizada para chopp e para cerveja na fábrica fica maior nessas cervejas. Agora, tem outras cervejas que não só elas não perdem tanto frescor, como elas podem até melhorar. Tipo, na minha opinião, a Magic Trap pasteurizada, ela é até melhor do que o chopp, pra mim, assim. Eu acho que aproveitando que você falou essa analogia do manjericão, uma coisa que dá pra entender muito, principalmente pra galera da cozinha, é como se fosse tipo o momento da adição do cheiro verde, né? Tipo, cara, você desliga o fogo e joga o cheiro verde, pra ter aquele frescor mesmo das ervas, né? E é o que a gente tenta fazer também nas cervejas lupuladas, que é fazer o dry hopping, que é uma técnica que a gente adiciona o lúpulo já no tanque, né? Na maturação. Então tem aquele frescor do lúpulo mesmo, como se fosse o lúpulo recém-colhido. Então isso traz muito aroma, sem trazer amargor, né? Depois a gente fala um pouco melhor sobre o que é lúpulo e o que é o processo. A gente acaba se adiantando aqui, mas chega lá. Isso é grande parte do nosso trabalho também, de conseguir manter esse frescor no produto final. Boa. Tá, a gente abriu essa janelinha de pasteurização e tal, vamos voltar pra gente, pra como a gente começou esse negócio. Então, a gente se conheceu num curso de cerveja artesanal, em 2012. Vai fazer 12 anos. Vai fazer 12 anos. Já fez 12 anos, que foi em abril. Eu não lembro. Porra, Porra, parabéns. 12 anos. Maneiro. A gente se conheceu no curso. Um amigo em comum nosso, o Bruno, eu já tinha falado pra ele que eu queria fazer um curso de cerveja, vamos fazer, não deu, ficava nessa tentando marcar, não dava. Mesma coisa com o Vinícius, o Bruno ficava falando com o Vinícius. Chegou um dia que esse amigo nosso, o Bruno, falou, cara, consegui um curso aqui, vamos fazer, chamou todos os amigos dele, entre eles eu e Vinícius. A gente foi lá, fez o curso, era um dia de curso, com o Boto aqui no Rio. E como é que era o curso? A gente fazia uma cerveja ao longo do dia, né? Então a gente fez essa cerveja, saímos do curso e falou, cara, vamos se juntar, juntar uma galera, comprar os equipamentos todos e fazer. Então a gente juntou com mais umas 3 ou 4 pessoas e compramos geladeira, panela e etc, né? E aí, assim, resumindo, depois a gente ficou fazendo, todo fim de semana, eu e o Vinícius ficávamos fazendo, e durante o dia de semana a gente ficava trocando ideia, lendo sobre, falando sobre fermentação e tal, e planejando a próxima cerveja que a gente ia fazer. A gente ficou obcecado, psicopata com isso. E a gente percebeu que tinha uma coisa muito maior, né, do que só um hobby. A gente percebeu que tinha uma paixão muito grande surgindo. E que de alguma forma a gente queria em algum momento viver disso, né? Acho que virou um grande sonho. Era um hobby ali de final de semana, mas que começou a demandar muito tempo do nosso trabalho, né? No dia a dia, a gente tinha que estar trabalhando, fazendo outras coisas e acabava dividindo o tempo lendo sobre artigo de cerveja e trocando ideias sobre técnicas mesmo que a gente podia melhorar a qualidade das nossas cervejas caseiras. Então acho que em algum momento a gente se olhou e falou, pô, talvez tenha um mercado aí pra gente, vamos começar a testar, né? Não vamos sair largando tudo e fundar uma cervejaria, porque abrir uma fábrica tem um investimento enorme. A gente não tinha certeza ainda se ia dar certo, mas existia um formato, que é de cervejaria cigana, onde a gente tinha a nossa fábrica, as nossas receitas, e a gente testava as nossas receitas de uma fábrica maior, né? Então a gente aproveitava a capacidade ociosa de uma outra fábrica para produzir em menor escala e testar com o consumidor final se
se a cerveja ia ter aceitação. Em paralelo a isso, a gente teve que criar uma marca, né? Que até então era a cerveja do Pedro e do Vinícius. Então, nesse momento, a gente percebeu que precisava ter uma marca que tivesse, principalmente, a personalidade de coisas que a gente acredita, né? Aí surgiu Hocus Pocus. Surgiu Hocus Pocus. E a gente, antes o Vinícius fazia, ele era trader de mercado financeiro e estudava economia. E eu também, eu estava estudando economia, fazendo doutorado na FGV e dando aula. A gente estava feliz com o que a gente queria, né? A gente tava, com o que a gente fazia, né? A gente gostava pra caramba e tal, mas a gente foi notando muito aos poucos. Esse processo todo que o Vinícius falou foi muito aos poucos, assim. A gente fazia cerveja, mas pensava, que legal, imagina só, cara, a gente, vender, trabalhar com isso. E ponto, assim, era um sonho distante, não era um plano, né? E aí, a primeira coisa foi muito passo a passo, assim, eu acho que isso foi uma coisa muito importante pro negócio dar certo, assim, pra coisa dar certo. Que é, no começo, a gente queria fazer uma coisa que pudesse ser chamada de cerveja, ponto. A primeira coisa que a gente fez não dava pra chamar de cerveja, era terrível. Você mostrava pra família, eles nem falava. Mas a gente bebia. A gente bebia, né? Mas aí depois, cara, uma coisa que desse pra chamar de cerveja. Depois, uma cerveja que a gente goste um pouquinho de beber só, que tem um pouquinho de prazer bebendo, sabe? Cara, só esse processo aqui pra fazer uma cerveja que a gente começasse a gostar foram uns 6 meses, por aí, assim. É um processo muito longo que a gente vai chegar lá. Tipo, a curva de aprendizado é muito, muito, muito lenta, assim. Então, aí depois, eu lembro que a gente fazia cerveja todo domingo e a gente comprava umas cervejinhas pra tomar enquanto a gente fazia. E aí a gente falava, cara, imagina só o dia que a gente preferir tomar uma cerveja nossa que a gente fez, realmente preferir, do que uma que a gente compre, sabe? Não é só hoje vamos tomar uma nossa, não. Eu tenho mais prazer tomando uma cerveja minha do que uma comprada por aí no mercado. E a gente chegou lá e falou, cara, que maneiro, mas isso é uma falha nossa, a gente não comemora as coisas muito, assim, a gente vai ainda, tá beleza, e o próximo? O que a gente vai, e agora? Mas eu lembro que essa foi um teste de Apacadabra. Essa foi uma porrada. Foi um teste de Apacadabra, cara. A gente conseguiu um lúpulo muito fresco, né? A gente trazia na mala na época ainda, porque não tinha, né, esse lúpulo fresco ainda no Brasil. E aí eu lembro que eu levei acho que não sei se era o aniversário seu, eu levei um barrilzinho de 10 litros lá pra casa dos seus pais, lá em Niterói. A gente bebeu e falou, caraca, isso tá foda, tá realmente foda, né? E aí eu lembro que a gente tava bebendo junto com o Punk IPA. Aí a gente provou lado a lado e falou, caraca, a nossa cerveja tá maior. Eu acho que ali foi um estalo que a gente percebeu que a gente tinha algo grande, né? E pra mim, quando a gente provou a Punk IPA da Brewdog, que a gente gostava muito, que foi quando a gente fez a nossa primeira cerveja, que não dá pra chamar de cerveja ainda, a gente foi num barzinho ali, que eu esqueci o nome, lá em Niterói. E o sommelier, o João, ele te chamou e falou, cara, vocês querem uma coisa mais lupulada? Beleza, ele trouxe a Punk IPA e foi a melhor Punk IPA que eu tomei na minha vida, porque tava com um aroma de maracujá muito claro. Aí ali virou uma chavezinha pra gente, a gente falou, cara, dá pra chegar num cheiro de maracujá sem botar maracujá. Ficamos apaixonados por isso e fomos correndo atrás. Essa virada de chave da Punk IPA que rolou com você, tipo, rolou com a gente no começo, mas teve uma outra que quando a gente já estava fazendo cerveja, a gente já era uma cervejaria cigana, a gente já tinha feito a Magic Trap, e aí a gente fez a primeira leva da Apacadabra na Antuérpia. Eu lembro disso também. E aí a gente estava com uma garrafa PET dela, e aí a gente estava muito na dúvida, será que a gente já fazia uma fábrica e fazia em casa? A Apacadabra a gente só fazia em casa. Como que vai ser fazer uma lupulada numa fábrica? Será que a gente consegue fazer melhor? Sei lá, a princípio tudo que a gente tinha estudado sobre era que ia ficar melhor, que tinha mais controle dos processos e tal. Beleza, quando a gente provou, eu lembro que eu falei, tipo, cara, vambora. Porra, tá pronto. Tava muito foda. Eu lembro que o nível de frescor, parece exagero, mas o nível de frescor tava muito parecido com a Pliny the Elder lá da Russian River, que a gente tinha acabado de tomar. Eu passei um tempo morando lá. Uma cervejaria lá de Santa Rosa, na Califórnia. Que foi a primeira que fez uma Imperial IPA, muito entre aspas assim, mas eles revolucionaram um pouco em termos de uso de lúpulo nas cervejas e tal. Uma puta cerveja, incrível. Mas ali virou a chave, assim. E aí a gente foi indo, crescendo, e aí chegou um momento que a gente falou, cara, vamos fazer uma cerveja cigana, a gente fez na Magic Trap. Casamento do Vinícius e da Álida, nossa CEO, a gente lançou a marca, né, a Hocus Pocus, o nome, fez algumas cervejinhas, entre elas a Magic Trap, a Apacadabra e tal. Só que a primeira vez que a gente fez cerveja cigana foi a Magic Trap, e a gente lançou 17 de setembro de 2014. E vendeu rápido, a gente pegava nosso carro, o carro do Vinícius, um Corolla blindado, e botava barril. Depois do nosso trabalho, a gente ia lá, se encontrava às 5, 6 da tarde, botava barril, ia até o Rio Centro lá,
na cervejaria. Jacarepaguá, pegava 1h30 daqui, pegava o barril, botava no carro e ia entregando numa terça-feira à noite, depois ia dormir, trabalhava. Eu lembro que até um pouco antes disso, assim, a gente teve que criar uma marca, né? Eu acho que o deadline era o nosso casamento, inclusive. A gente tinha esse prazo ali, tipo, a gente queria ter uma marca no casamento, né? Da nossa cerveja caseira. E aí ali a gente falou, beleza, esse é o deadline, então vamos lá, a gente tem que começar a construir uma marca. E eu lembro muito aquele dia que a gente tava, tipo, ouvindo disco, assim, ouvindo vinil lá em casa e trocando ideia sobre marca. E a gente, tipo, ouviu Focus, assim, tipo, tinha um vinil lá da Moving Waves, né? Do Focus, que é uma banda de prog dos anos 70. E aí meio que tocou Ocus Pocus, assim, e a gente se identificou muito, né? A gente viu um vídeo da banda também tocando, tipo, super experimental, né? Com uma base técnica muito forte, só que com muito experimentalismo em cima, né? Quebrando muito a música. A gente falou, cara, será que não é exatamente isso que a gente tá fazendo na cerveja? A forma deles tocarem, né? E aí a gente percebeu, pô, então, caraca, isso aqui faz sentido. Aí trigou aquilo. Eu lembro que a gente procurou rápido no INPI se já tinha alguma marca do setor com esse nome, não tinha. A gente falou, cara, bora. No dia seguinte a marca cresceu na cabeça e falou, beleza, esse é o caminho, vambora. E foram 2 momentos que rolaram com essa música da Focus of Focus. Essa então... é a Orange Sunshine, vamos lá, já tô quase terminando ela. Vamos falar dela. Você já explica, vamos falar dela. Mas o segundo momento, quando eu tava morando fora, voltei, lembra? Tava eu, você e a Álida, lá em casa, na casa dos meus pais, em Niterói. E aí a gente botou também A gente tava trocando ideia sobre isso, e aí, vamos lá, vambora. Já tinha achado o nome aos poucos, mas a gente colocou naquela rádio da Direct TV, sei lá, Direct TV, Rock 70, anos 70. E aí era 1h17 da manhã, quando eu dei play ali, começou essa música, Focus. Ocus Pocus da Focus. E tipo, pô, não é uma música que se toca normalmente, assim, não é uma sincronicidade meio tensa, assim. E é isso, acho que nessa jornada inteira, né, 10 anos aí de Ocus Pocus, vários momentos o universo mandou alguns sinais, né? Acho que tem coisas que a gente tem que ser mega racional, mas vários momentos a gente ouve mesmo uma voz maior e vai na intuição. Acho que essa composição de racionalidade e intuição é bem importante, né? Total. Boa parte de todas as mensagens que a gente passa com os rótulos e que a gente escreve, esconde coisinhas e símbolos e tal nos rótulos, tá passando mais ou menos essa mensagem. Inclusive tá bem